seja muito bem-vindo. História da literatura pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, tratando de um romance importantíssimo da nossa vida contemporânea. Milton Raton, ele. Dois Irmãos. Um romance que sai na virada do século XX para o XXI. É uma história, tem um cenário base em Manaus e foi inspirado num livro de uma temática similar, que é Esaú e Jacó, de Machado de Assis, palavras do seu autor Raton. Lá no livro do Machado de Assis, os irmãos são Pedro e Paulo, e eles já têm um conflito desde o nascimento. Aqui temos uma história de imigrantes libaneses que se instalam na Amazônia, em Manaus. A notícia mais antiga é de Galib, pai de Zana, que abre o restaurante Biblos em Manaus. Isso é a primeira vintena do século XX. Basicamente, nós temos nessa história um tempo que vai dessa década de 1920, com a referência a Galib, pai de Zana, até a ditadura militar, provavelmente o início dos anos 1980. Tem um percurso histórico, um contexto histórico importante, mas ainda esse destaque sobre a vinda de imigrantes para Manaus por conta dessa expansão do trabalho com a borracha. Temos uma família rica, um casarão, uma casa grande, já adianto. A discussão, o conflito entre os dois irmãos já antecipa a dilaceração da família, a destruição da essência do lar. É uma história triste, né? É uma história trágica até, podemos dizer, de esfarelamento do conceito de família. Vejam os principais personagens. O que nós temos aqui? Nael é o narrador, filho de Domingas, que vai para Casa Grande, muito jovem, indígena, para ser uma espécie de filha adotada da família, só que não. Ela vai acabar trabalhando semi-escravizada em troca de um espaço, alimentação, enfim. Domingas vai viver ali, depois de adotada, a vida toda. Desde a pré-adolescência ela está lá. Zana, Halim, o casal que pariu então os dois irmãos, Omar e Yacub, além de Rania, a mais nova dos três. São gêmeos, os dois, Yacub e Omar, mas Omar veio alguns minutinhos depois e é chamado de o caçula. Yacub é a figura mais centrada, mais sóbria dos dois, enquanto Omar vai se transformar numa figura bastante perdulária, muito expansivo, raivoso e repleto de ciúme. Ambos têm ciúme um do outro por conta do tratamento que Zana dá aos irmãos. O conflito base, pelo menos o mais antigo entre os dois irmãos, se dá quando da viagem para o Líbano. Por conta de um ciúme dentro da relação de Lívia com os dois irmãos, quando eles tinham 13 anos. Há uma briga entre os dois irmãos e Omar acaba machucando o rosto de Yacub quando percebe que ele está muito próximo de Lívia. Eles têm entre 12 e 13 anos. O pai decide enviar então os irmãos ao Líbano, mas é levado por Zana, que prefere Omar, é muito mais carinhosa com ele, faz com que o pai mande para o Líbano para viver com a família, numa espécie de intercâmbio, apenas Yacub. E Yacub não vai esquecer disso até o fim da história, porque só ele foi, porque só ele é levado para lá. E enquanto Omar fica pela rede, sendo um mau estudante, fica pela noite, vai crescendo, adolescente, jovem, na farra, e Yacub acaba voltando. Isso já é logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O pai vai buscá-lo no Rio de Janeiro. E a vida dos dois vai ser um inferno mesmo. Para você que está lendo e vai estudar, fique sabendo que existe um preâmbulo logo no início da história, antes do capítulo inicial, antes do capítulo 1. Existe um preâmbulo em que o leitor fica sabendo da morte de Zana. Já idosa, está numa clínica e ela consegue dizer as últimas palavras, é perguntar em árabe
se os irmãos já tinham feito as pazes. Ninguém responde na sala onde está a Zana, as primas, tias, enfim. Ninguém responde e Zana falece. Então o leitor já fica sabendo que a história vai ser tensa até o seu desfecho, né? E aí o livro se inicia com essa chegada de Yacoub do Líbano, e a história não é linear. Nael, que é o filho de Domingas, vai narrando essa história a partir da sua memória. Nael está mais velho e faz aí uma retrospectiva do que viveu dentro da Casa Grande, sendo um pouco mais novo do que os irmãos. Existe um conflito paralelo nessa história, que é a paternidade de Nael. O leitor já fica sabendo até a metade da história que um dos gêmeos é o pai de Nael, porque se relacionou com Domingas. O que Domingas acaba fazendo é uma figura entristecida, embora bastante carinhosa com os irmãos, uma figura bastante entristecida. Ela acaba confessando para o seu filho que foi violentada por Omar, num determinado momento da vida, que ele chega bêbado em casa, enfim. Há quem afirme que o pai de Nael é Omar, mas só que não está escrito no livro textualmente que o pai de Nael é um ou outro. Nael gostaria que o pai fosse Yacoub, né, que volta do Líbano, vai a São Paulo, forma-se engenheiro pela USP, se torna professor, se casa com Lívia, visita a família regularmente, né, e Nael tem mais uma predileção por Yacoub do que Omar. Quem cuida do Omar paralelamente também é Rania, que cuida da loja, que foi do Halim. Halim vai morrer na segunda metade da história, envelhecido, vai morrer no sofá, vai receber muitas ofensas do próprio Omar, acredite. Omar ofende, xinga o pai morto na sala, vai vendo. Rania cuida da loja junto com o Nael, eles se aproximam fisicamente, tem uma noite amorosa dentro da própria loja, mas o caso não se estende, né? Rania não suporta morar na Casa Grande, mesmo sabendo que a mãe ficaria sozinha. Domingas morre, já está viúva então Zana de Halim. Rania sai da casa, ficam lá Zana e Nael, né, nessa Casa Grande. E a história vai se desenrolando com o passar do tempo através de abordagens policiais, fugas, e Rania tenta então contornar as histórias, subornando delegado, arrumando advogados, para tentar livrar o irmão de sofrimentos, o que não dá certo. Vamos às principais partes desse livro Dois Irmãos, agora. Pois bem, o que nós vamos encontrar nesse romance de narrativa não linear é essa simbologia que envolve o esfacelamento da casa, né? Com a história de Hashiran, o hotel frustrado, enfim, e esse último encontro de Omar com Nael, né? Os dois conflitos acabam se juntando no último parágrafo da história, como você viu, né? Essa relação de Omar com o seu universo, mal resolvido, e Nael esperando que Omar vá se desculpar sobre o que fez com sua mãe Domingas, mas isso acaba não acontecendo. De novo, o que nós vamos encontrar nessa história é o fim da casa, a relação polarizada entre os irmãos. Também existe essa má escolha, ou uma escolha dos pais em relação aos filhos. É feita uma escolha e isso tem consequências. Escolha proteger Omar de alguma forma. É isso, espero que tenha gostado.
Obrigado, boa leitura.